Cem anos do Rádio do Brasil, 100 histórias em Sorocaba e região, e o nosso projeto continua com mais uma personalidade. Estamos recebendo, nesse momento, um vereador por Sorocaba, mas eu gostaria que ele se apresentasse. Seu nome completo, por favor. Eu sou Fausto Salvador Pérez, morador aqui de Sorocaba, nascido e criado na cidade maravilhosa, morador da região da Zona Norte de Sorocaba. Já fui radialista e hoje sou também vereador na Câmara Municipal. Quantos anos? Eu tenho 53 anos, sou pai de 3 filhos maravilhosos, são 2 meninos, Felipe e Tiago, e uma filha chamada Thalita, e minha esposa Delmira. Como é que surgiu o rádio na sua vida? A história comigo com o rádio é muito interessante, porque eu sou natural de Sorocaba, como eu falei, mas em 82 eu tinha problemas de bronquite, né? E eu fui para cidade de Assis, onde morava a minha avó, e fui passar um período com ela para fazer um tratamento da bronquite. Naquela época, existia mais os tratamentos assim, homeopáticos, medicinais, que era lá uma gemada, um mentruz, um ar puro da cidade, né? E eu fui morar com a minha avó na cidade de Assis, e logo quando cheguei ali, eu fui, né, tinha naquela época 12 anos de idade, e apareceu uma pessoa para convidar o meu irmão para ir trabalhar numa empresa, que meu irmão já morava com a minha avó lá em Assis, e eu fui só para passear na cidade de Assis e fazer esse tratamento. Tinha 12 anos de idade, foi em 1982. Com 12 anos apareceu uma pessoa convidando meu irmão para ir trabalhar numa empresa com ele, só que o meu irmão já trabalhava numa rede de postos de combustível lá da região. E minha avó falou, leva o Faustinho para trabalhar com você. E esse cara, ele fazia entrega de tapetes, cobertores, né, para casas pernambucanas lá de Assis. E era só, ele estava numa perua Kombi, aquela 2 vidrinhos na frente, uma carroceria de madeira, e ele falava, você fica em cima da carroceria, nós vamos entregar, você chega, desce da carroceria e entrega esse cobertor, esse travesseiro, esse tapete para a família que comprou, né? E era assim, eu acabei indo. Só que a Casa Pernambucana de Assis era a esquina com a Rádio Cultura de Assis. E um dia eu vi lá Rádio Cultura, e a gente só ouvia rádio, né? Eu falei, vou entrar aqui. Você já era ouvinte de rádio? Ouvinte, eu ouvia o rádio, né? Na loja, eu trabalhava, né? Na Casa Pernambucana, que eu fazia as entregas desses produtos que ela vendia, eu ouvia na rádio, na Pernambucanas. Aí, o interessante, eu falava, vou conhecer essa Rádio Cultura. E era do lado, era um sobradinho do lado do prédio da Casa Pernambucanas. E um dia eu fui, subi lá em cima, num degrau, entrei, já dei de cara ali com a recepcionista, falei, eu queria conhecer aqui e tal. Ela falou, entra, me chamou para entrar. Logo no começo era o rádio AM e paralelo ao AM tinha o FM, né? Eu já olhei, fiquei vendo aquele monte de fitas e de rolo, aqueles toca-fita da Pioneer, que gravava toda aquela programação do rádio, aquela parede cheia de aparelhos, aquilo lá fiquei fascinado, né? Cheio de botões, aquela mesa de som, com aqueles botões, os veuzinhos batendo, as cartucheiras do lado. Falei, nossa, que coisa linda, maravilhosa. E o operador de som, e tinha o aquário, né? Que no AM usa-se muito isso, e o radialista lá, o locutor, fazendo o programa, fiquei ali fascinado com aquilo. Aí eu comecei todos os dias, após eu sair do serviço, né, por volta de 18 horas, eu subia ali na rádio e ficava acompanhando a programação, né? Ficava ali até 10 horas, 11 horas da noite na rádio. Eu morava, tipo assim, uns 2 quilômetros, né? Daí eu saía e ia embora a pé para casa da minha avó, no outro dia entrava a atrapalhar, no outro dia voltava na rádio. E foi interessante, Fernando, porque eu fiquei muito fascinado. Eu ficava ali maravilhado com aquela situação do rádio. E também eu peguei uma amizade muito grande com o operador de som da Rádio Cultura, que era o Zé Carlos. O apelido dele era Pé na Cova. O apelido de operador de som, né? E eu acompanhava o programa. Aí deu certo que ele me ensinou a mexer nas picapes, a colocar os anúncios ali, que eram aquelas cartucheiras, e me ensinou tudo ali no rádio. Você, 12 anos, fascinado com aquilo. Daí eu já estava já quase com 13 anos, né? Já tinha já um período que eu fiquei ali, e todo dia eu ia no rádio. Isso foi, eu acho que uns 9 meses direto indo no rádio, né? E ali, quase completando 13 anos,
o Zé Carlos, ele estava com a esposa dele gestante, né, para ganhar o neném, e foi num final de semana, foi numa sexta-feira, me lembro até hoje. Uma sexta-feira eu estava lá, ele tocou o telefone, era a esposa dele, falando, olha, as contrações estão aqui, preciso ir para o hospital, vou ganhar o neném. E ele falou, Fausto, eu vou ter que sair, fazer um socorro aí, você fica aqui na rádio? Você consegue tocar aqui, ó, a sonoplastia para mim? Eu falei, eu consigo, pode deixar comigo aí que eu mando ver. E ali eu fiquei. Você não acredita o que aconteceu. Ele foi embora, socorreu a esposa dele, foi para levar para o hospital. Nesses 9 meses que eu estava na rádio, nunca o dono da rádio esteve lá na rádio. Justamente nesse dia, quem que aparece? O dono. Seu Toninho, proprietário da Rádio Cultura. Olhou para você. Chegou lá, olhou, eu tinha o cabelo compridinho ainda, ele falou, viu, você não é o Zé Carlos, né? E o Zé Carlos era meio assim, cabelo comprido também. Eu falei, não, eu sou o Fausto e o Zé Carlos teve que sair numa emergência aqui, foi socorrer a esposa dele que tá ganhando um neném lá. Ele falou, a verdade? Ele falou, mas você sabe mexer nessas coisas aí? Você entende de mexer nos aparelhos? Eu falei, entendo, faz tempo que eu venho aqui, ele me ensinou, tô aqui e tal, mas é a primeira vez que você tá assumindo aqui a mesa? Eu falei, é a primeira vez. Ele ficou lá, falou, tá bom então. E ele ficou lá acompanhando e tal. Beleza, mas eu fiquei ali, ó. E a programação rodando. Tremendo ali. Fazendo aí, locutor fazendo ao vivo. mesmo, colocando locutor ao vivo, era o Luiz Luz que fazia o programa nessa época, começava às 8 da noite e ia até às 2 da manhã. E eu ficava todo dia até às 2 da manhã lá, até encerrar a programação, e eu ia embora junto com ele, né? Porque eles acompanhavam, porque eu tinha 13 anos, aí eles me levavam embora para casa para não ir sozinho. E a gente ia na caminhada, a pé mesmo. Aí fiquei, demorou uns 3 dias, mandaram me chamar lá na rádio, tá? Chamaram. Aí o seu Toninho falou, olha, eu achei que você foi bem, trabalhou lá, vai surgir uma oportunidade aqui e tal, preciso contratar um operador de som. Aí me contrataram, fiquei 1 ano e meio lá na Rádio Cultura de Assis. Aí você saiu da entrega dos pernambucanos? Não, fiquei na rádio e fiquei fazendo a entrega. Eu fiquei 4 anos aí lá em Assis, resumindo. Eu fiquei 4 anos lá em Assis, entre a rádio e esse trabalho, né? Daí eu me curei, graças a Deus, da bronquite que eu tinha. Aí a minha avó veio a falecer, né? Aí a minha mãe não quis mais que eu ficasse morando lá, porque daí não tinha... Era eu e meu irmão, né? Meu irmão tinha 3 anos a mais que eu, né? Então, ela falou assim, não, você não vai ficar aqui sozinho, vou levar você para Sorocaba de novo. Aí nós viemos para Sorocaba. Como é que foi a reação da sua avó, sabendo que com 13 anos você estava trabalhando em rádio? Era uma alegria para ela, né? Ela gostava, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava cedo na Pernambucana, saía da Pernambucana e ia para a rádio. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Sorocaba, meus olhos assim, eram cheios de olheira. Tudo aqui. Entendeu? Porque eu trabalhava muito, ficava muito tempo ligado e gostava. E chegava em casa e dormia com o radinho ligado. Era impressionante. E minha avó gostava. E eu adorava porque nessa época eu conheci lá o Christian Ralph, Chitãozinho Chororó. Então os artistas iam muito nas rádios? Muito, para poder fazer muito. divulgação? Sim, aquela região lá, por ser uma região muito rural, uma região... tinha a Rádio Cultura, era a maior rádio que tinha na região lá com a maior audiência, e o pessoal ia lá fazer visita, divulgar os seus materiais de trabalho, e muitas vezes a gente estava por lá e acabava conversando com um, com o outro, pegando amizade com o pessoal. Eles gravavam no estúdio da rádio também lançamento das suas músicas. Eu recordo que o Chitãozinho Chororó, ele começou com o sucesso do Fio de Cabelo, né? E logo depois ele gravou a música Amantes, que foi o tema de um disco que veio depois do Fio de Cabelo, e a música foi gravada no estúdio da Rádio Cultura de Assis, né? A primeira introdução dessa música, né, da Amantes, né? E eu lembro muito bem disso aí e convivia com ele. Mas nós tivemos um período que era aniversário da Rádio Cultura, que era no mês de abril, e nesse aniversário do mês de abril foram diversos cantores ali na região ali participar lá da gravação com uma rádio e também fazer o evento da rádio, né, que era feito na avenida principal lá de Assis, que era Rui Barbosa. E aí você já chegou a acompanhar palco também, shows? Sim. Nessa época? Subia no palco, acompanhava. Nós tínhamos uma carteirinha, então a gente ficava livre ali para trabalhar no palco. E o interessante é que lá em Assis também essa carteirinha dava direito para a gente ir no cinema da cidade, não pagava cinema também. Era uma barata, era muito bom. E aí você veio para Sorocaba, Fausto, você tinha quantos anos? Eu retornei para Sorocaba, fiquei de 82 a 86 lá em Assis. Aí quando eu retornei para cá, eu já estava com 16 anos, né? Aí quando eu voltei para Sorocaba, eu não estava em rádio, né? Eu não fiz nada. Aí um dia eu fui na Rádio Cacique de Sorocaba, ver se tinha algum emprego para mim e tal. Aí na Rádio Cacique fui recepcionado lá, o pessoal me apresentou tudo a rádio e me apresentou isso tudo, mas não tinha.
um espaço ali para trabalhar. Mas eu falei que eu já tinha experiência, que eu conhecia. Aí eu comecei fazendo aquele relacionamento da amizade, né? Comparecendo, tendo junto. Aí surgiu uma oportunidade, eu fiquei operando som ali por 2 meses, nessa época de 86. Aí abriu uma oportunidade na Rádio Clube de Sorocaba. Aí eu fui para a Rádio Clube de Sorocaba como operador de som. Lá eu trabalhei, eu colocava no ar o programa do Bertoni Júnior, depois tinha o programa do Paulo Oliveira, que fazia um programa, um locutor muito conhecido de Sorocaba, tinha o programa dele na Rádio Clube, e nós colocávamos no ar também um programa que fez muito sucesso na época, e era o Viva Feliz com o Gugu Liberato, né, que passava pela Rádio Clube também, mas era... Vinha tudo pronto, tudo gravado, né? Era um programa... Quando o Gugu estava começando bem para né? cima, isso, justamente isso. Aí fiquei ali essa época de operador de som. Nada com locução, era só operador de som. Ficou quanto tempo na Rádio Clube? Fiquei 6 meses. 6 meses, aí eu saí, fui trabalhar numa rede de loja. Aí nessa loja fiquei bastante tempo trabalhando lá. Aí eu me desliguei do rádio. Aí eu fiquei afastado. E na loja você fazia o quê? Eu era vendedor. Tá. Eu comecei a ser vendedor de calçados aqui em Sorocaba. Fiquei um período enorme nessa loja, 5 anos de vendedor numa loja de calçado. Depois saí dessa loja, fui para uma outra. Fiquei mais 5 anos como vendedor de calçado. Aí meu ritmo foi trabalhar com vendas. Só que daí em 98, eu tinha um grupo de amigos que gostava muito do rádio e tal. E o pessoal falou, vamos montar uma rádio aqui, uma rádio comunitária, fazer um trabalho aqui na região da Zona Norte. Daí nós criamos lá na Zona Norte uma rádio chamada Rádio Criativa FM. Aí ali, antes de abrir essa rádio, eu fui trabalhar numa campanha política. Para uma deputada aqui de Sorocaba mesmo. Eu tinha uma Kombi que prestava serviço e eles alugaram essa Kombi para trabalhar nessa campanha, onde levava aquelas meninas para fazer distribuição de panfleto, fazer o bandeiraço na rua, e colocaram uma caixa de som, né, nessa Kombi que eu ia trabalhar. E nessa Kombi eu tocava aquele jingle do candidato, sabe aquela musiquinha do candidato? E a música da nossa candidata era muito estridente, uma música enjoativa, irritante. Aí eu comecei nesse período, Fernando, levando o pessoal, falou, olha, eu fui meio irreverente. Eu tirava o jingle, nós íamos, por exemplo, parava aqui na Praça da Bandeira, ou parava ali na praça, perto da rodoviária, e colocava as meninas para fazer aquele bandeiraço. E ficava tocando o jingle da candidata. Eu falei, vou parar com esse jingle, porque tocando o jingle, né, da candidata, com as meninas bandeirando, as meninas ficavam tudo aquela bandeira, segurando a bandeira, não tinha motivação nenhuma, né? E naquela época o Tchan estava num sucesso danado. Aí eu tirei a música da candidata e coloquei a gravação do Tchan. Então eu tocava a música do Tchan, as meninas ficavam dançando o Tchan e bandeirando com mais alegria, com mais harmonia. Aí o semáforo, ele fechava, eu pegava o microfone no carro e falava, olha, estamos aqui trabalhando em nome da candidata, falava do histórico da candidata, qual que era a proposta da candidata. Espontâneo. Tá. E o pessoal foi gostando dessa parte minha de interagir, né, com a população, ali no semáforo e tal. E o coordenador da campanha, inclusive acho que você deve conhecê-lo, que era o Carlos Maria, que teve uma agência de publicidade muito grande em Sorocaba. Esse Carlos Maria... Ele falou, Fausto, que legal que você faz, você topa ir no bairro com essa equipe, as meninas vão batendo palma chamando, né, o munícipe para conversar com a candidata, e você vai apresentando a candidata falando no microfone. Eu falei, show de bola. Aí começamos a fazer esse tipo de evento. Aí eu entrava no bairro, olha, atenção moradores dessa rua, estamos aqui em nome da nossa candidata, venha conversar com ela, aí estão aceitando sugestões, opiniões aí para o futuro da nossa cidade, você é muito importante para fazer parte desse projeto. E você tinha um texto ou ia de improviso? Ia de improviso, sempre de improviso, nunca usei texto para estar comunicando com as pessoas. Isso lembra um pouco então desse improviso de rádio AM que você ganhou ouvindo e fazendo. E justamente isso. Eu nunca consegui seguir texto, seguir roteiro. Eu sempre acabei improvisando aí as minhas falas. Até mesmo quando eu vou gravar um comercial, vou chegar lá um texto, eu acabo sempre dando uma acrescentada numa palavra ou outra ali para encaixar com aquilo que eu gosto de comunicar com as pessoas. E dali surgiu o Fausto Pérez locutor. Eu comecei fazendo a locução nessa campanha política, as pessoas gostavam do meu timbre de voz, do meu jeito de se comunicar, e aí quando acabou aquele período eleitoral, eu fiquei
sem emprego, né? Tinha caixa de som no carro, a Kombi. Eu falei com esse Carlos Maria, que era o coordenador da campanha, era um japonês muito bacana, um cara sério pra caramba, mas era uma pessoa que entendia, né, as suas posições. Falei, Carlos, eu estou desempregado, eu tinha minha esposa que estava gestante nessa época, né, do meu primeiro filho, né, o Felipe, e eu falei para ele, ó, tem como você me emprestar esse equipamento de som para mim poder trabalhar com ele e fazer propaganda nas ruas de Sorocaba, que eu aprendi a usar a voz aqui com esse som. Ele falou, Fausto, o serviço que você prestou para nós foi sensacional, maravilhoso, pode ficar com esse som aí, todo o equipamento, me deu tudo que tinha lá de equipamento, sou muito grato a ele e também à deputada da ocasião que acabou, né, também cedeu esse material para mim, e ali eu comecei a fazer propaganda para uns comércios de Sorocaba. Eu fiz propaganda para Losango no começo, fiz propaganda para o Pan-Americano, para Lojas Roger, fui a primeira pessoa a fazer propaganda para Roger aqui em Sorocaba, para a Rede Farma Ponte, entendeu? Várias lojas que tinham, tudo no carro de som. E os primeiros 6 meses, Fernando, que eu comecei a trabalhar, era no gogó, ao vivo, com a Kombi. Então eu andava com a Kombi na rua e fazia o comércio ali do Paineira Santa Marina, Supermercado Santa Marina, Sacolão Santa Marina, Casa de Carne Simão, que era lá do bairro, tudo no gogó. Eu fazia 6, 7 horas de propaganda por dia ao vivo. Você não gravava nada? Eu não tinha equipamentos para gravação nessa época. Então eu saía na rua, olha, atenção, hoje na Casa de Carne está com promoção em contrafilé, em picanha, vai lá. Aí eu mexia com a pessoa na rua ainda, entendeu? Eu mexia, ô meu amigo, tudo bem? Olha, já foi lá na Casa de Carnes hoje? Aproveita a oportunidade, hoje está com uma promoção especial. Nós vamos se encontrar lá daqui a pouco. E a gente chegava na Casa de Carne e estava assim de gente. Mas nessa que a gente gosta de perguntar sempre aqui nesse projeto, de 100 anos de história, que está conversando com o vereador Fausto Pérez, radialista, esses bastidores. Nunca você errou numa oferta, já que era tudo ao vivo, não fez uma brincadeira que de repente não foi bem aceita, menina bonita compra, mas não leva, paga, mas não leva. Nunca teve uma brincadeira assim que não foi legal? A brincadeira que você está falando não existia. A gente fazia essa brincadeira assim, né? E justamente o que você falou assim, ó, atenção aqui, ó, mulher bonita aqui não paga, acompanhado com o marido, ou com o namorado. Quem paga é o namorado ou o marido. Fazia essas brincadeiras. Mas o que aconteceu desse período? Você está falando e o carro caiu numa roda no buraco, alguém passar na frente de moto, e você, entendeu? Nunca aconteceu de... Não, ó, ser bem sincero para você, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de incidente, assim, trabalhando, tal, com locução. Uma coisa também, eu sempre soube brincar, eu nunca passei dos limites de brincadeira, né? Eu sempre respeito, né, os comércios trabalhando, então eu sei o que eu tenho que fazer ali, que se eu cometer alguma gafe, algum erro, eu não vou comprometer o Fausto Pérez, muitas vezes eu comprometer a empresa que eu estou ali trabalhando, então eu sempre fui meio prudente nessa questão, fazia umas brincadeiras, mas bem tranquilo. Mas por falar em brincadeira, aí nesse período eu mudei para o Paineira Santa Marina, eu moro lá no Paineira Santa Marina, e lá tem uma feira aos domingos de manhã, que fica bem no centro comercial, onde tem a padaria, tem o mercado, tem o açougue, tem a farmácia, e ali eu montei um sistema de som aos domingos de manhã, né? Antes de fazer locução em rádio, antes de trabalhar no rádio, aí eu fazia todos os domingos de manhã um sistema de som das 9 ao meio-dia, onde eu interagia com a população ali da região. Aí eu pegava desse açougue que estava lá no comércio do bairro ali, um frango, e ficava brincando, ô meu amigo, ô palmeirense, ô corintiano, o cara passava a camiseta, né? Eu chamava ele, vem aqui, ó, se você adivinhar o peso desse frango aqui, você vai levar esse frango para sua casa agora. Aí ele falava, olha, tá pesando 980 gramas. Eu falava, tá quase lá. Tá pesando um pouquinho mais. Aí vinha um outro, pegava o frango, queria, né, medir. O som ambiente e o som, o som, o pessoal todo ali na feira, no comércio. Tocava música ouvindo, também, tocava música. Então eu fazia esse tipo de brincadeira com as pessoas, interagindo com elas, e aproveitava e falava, olha, hoje o frango aqui na Casa de Carne está custando R$ 1,99 o quilo, aproveita a oportunidade. Aí brincava com outras coisas e a filha ia aumentando. Oi? Que ano foi? 98. 98. Começamos em 98 ali. E a rádio criativa? Então, aí nesse mesmo ponto, o pessoal comentava, você tem um trabalho legal e tal, e apareceu mais uns amigos, inclusive você deve conhecer, que trabalhou na rádio na Vanguarda, foi operador também do Inhojuca, o Claudionor Geraldo, não sei se conheceu? Claudionor Geraldo, Bruno César, o Marco Pirapora, pessoas que também começaram a fazer rádio Sorocaba. Nós nos unimos
e criamos a Rádio Criativa. Nós compramos o transmissor, compramos antena, arrumamos um estúdio, que foi lá no Paineiras mesmo, e criamos essa Rádio Criativa em agosto de 98. Nós montamos, colocamos ela no ar. E ali ela começou a se tornar uma rádio muito ouvida. Eu fazia o programa de manhã das 6 horas da manhã às 9 horas da manhã, depois entrava outro das 9 ao meio-dia, outro do meio-dia às 3 da tarde, outro das 3 às 6 da tarde, entendeu? E nós dividíamos esse horário. E o que nós faríamos? Era uma rádio, não era legalizada, né? Existia aquele movimento nessa época em favor da liberação, né, das rádios comunitárias. Inclusive, eu com o nosso amigo que tem a Rádio Super FM aqui, o Hidalgo Neto, né? Trabalhamos, fizemos caravanas, fomos para Brasília para lutar para sair a legalização das rádios aqui em Sorocaba. E nessa época eu fazia esse programa de manhã é um programa bem alegre, era Bom Dia Legal com o Fausto Pérez. Então já entrava no programa de manhã, Bom Dia Legal com o Fausto Pérez, hoje nessa manhã, segunda-feira, animado, você que está saindo para trabalhar agora, aí Deus abençoe seu dia, vai com um pensamento positivo, já li uma mensagem positiva para as pessoas, já mandava o pessoal ligar no rádio, porque antes não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? A rádio tinha uma audiência sensacional. E eu falava, daqui a pouquinho vai começar o balcão de emprego aqui, né? Tenho muitas vagas de emprego. Você que está querendo trabalhar, fica ligado aqui na rádio. Agora, se você não quer trabalhar, muda de rádio, que tem bastante emprego aqui hoje para você. Eu fazia essas brincadeiras. Aí fazia o balcão de emprego na rádio. Eu tinha um programa também que era o Plantão Saúde. Nós tínhamos um convênio com o Sistema Alboré, que era de São Paulo, que fornecia para nós gravações das pessoas que estavam fazendo curso, né, de rádio mesmo. Eles faziam entrevista com vários médicos e levava para nós esse material já produzido, prontinho, para colocar no ar lá pela Rádio Criativa, que era o Plantão Saúde. E também tinha uma brincadeira legal, que eu tinha assim, por volta de 8h30 da manhã, eu fazia a Hora da Barganha na rádio, entendeu? Olha, estamos aqui na Hora da Barganha, uma vinheta bem alegre, bem alto astral mesmo, o pessoal ligar lá e oferecer o que ele tinha para vender, para trocar, para barganhar. Então interagia muito com a população. E aí você saía do ar às 9, você voltava para o carro de som? Voltava. Ou tinha outra atividade? Eu voltava com o carro de som. De 98 até 2016, na verdade, né? Eu trabalhei com carro de som. Daí eu cresci, né, nesse mercado aí de propaganda aqui em Sorocaba. Eu cheguei a ter uma frota com 8 carros de som na cidade de Sorocaba, daí eu ampliei. Eu sempre gostei da parte do empreendedorismo, né? Então eu fui crescendo no mercado de carro de som. Eu fiz propaganda para as maiores empresas aqui da cidade de Sorocaba. Aí você gravava com a sua voz, o material, para os carros de som, é isso? Isso. Aí eu montei um estúdio. Eu tinha lá 3 decks no meu estúdio, tinha uma picape, que nós não tínhamos, né, essa modernidade, que era, na época tinha ainda o MD, né, o aparelho de MD que o pessoal usava para fazer as gravações, e hoje tem essa coisa que é fantástica, que é o computador, né, mas naquela época nós não tínhamos. Então eu tinha os decks, né, os tape deck, onde eu colocava uma fitinha em cada um e ia montando ali, fazia a gravação. Soltava a fitinha num, gravava no outro, montava, cortava a fitinha, montava ela e saía fazer a propaganda. E nisso eu gravava para mim e para outras pessoas de Sorocaba. Mas quando foi em 99, surgiu aqui em Sorocaba, não sei se você se recorda, a telemensagem ao vivo com carro de som. Aí eu comprei uma Townerzinha azul e montei o primeiro carro para fazer telemensagem ao vivo aqui na cidade de Sorocaba. Então eu fazia essas mensagens ao vivo para as pessoas. Que era uma alegria para muitos e desespero para outros, né? Justamente isso. Porque tem gente que adorava, né? E tem gente que passava uma vergonha danada, né? Passava. E eu fiz muito, eu fui o pioneiro, né, na mensagem ao vivo aqui em Sorocaba, o pessoal me contratava. Então aí eu sempre fui um cara muito criativo nas coisas, né? Aí, quando comecei a fazer mensagem ao vivo, tocava uma musiquinha, mas ela não causava um impacto nas pessoas ao redor para chamar a atenção da vizinhança onde a gente ia fazer a mensagem ao vivo. Por exemplo, eu vou lá na sua casa fazer uma mensagem ao vivo para você, né? Sua esposa contratou a mensagem, é teu aniversário, ela quer fazer essa homenagem para você. Então eu ia com o carro de som, eu criei uma sirene de polícia, coloquei um giroflex
na minha Townerzinha. Então eu chegava com aquela sirene de polícia e com giroflex na porta da sua casa. Então a vizinhança falava, nossa, o que está acontecendo? Chegou uma polícia na casa do meu vizinho aí, né? Aquele barulho. E quando parava ali, saiu uma mensagem. Agora, nesse local, vocês ouvirão uma mensagem ao vivo. E essa mensagem é para você. Aí eu me apresentava. Alô, boa noite, pessoal. Eu sou o locutor Fausto Pérez, aqui da Towner Telemensagens ao vivo. Vim trazer uma mensagem para você, Fernando Negrão. Aí saiu uma salva de palmas. Era tudo montadinho, já ali. Tudo montadinho. Tá. Aí você saía lá para fora, todo mundo animado. Eu falava, essa salva de palmas é da torcida do Corinthians. Aí soltava o hino do Corinthians. Aí porque o nosso homenageado era corintiano e começava, salve o Corinthians, tocava a música, a pessoa entrava no clima, o vizinho entrava no clima, outro entrava no clima, gostava, tal. Aí entrava uma musiquinha romântica, falava, Fernanda, eu tenho uma mensagem, eu tocava uma mensagem gravada, que a pessoa escolhia, né, pelo telefone, né, essa mensagem era escolhida por telefone, eu tocava essa mensagem e depois eu lia uma carta para a pessoa, entendeu? Aí eu lia uma carta romântica, olhando para a pessoa, olha, essa mensagem especialmente para você, por todo esse tempo que nós estamos juntos, você é a pessoa que me faz feliz, se não fosse você em minha vida, não tinha construído essa família maravilhosa, entendeu? Aí lia aquela carta, era um barato, cara, era gostoso. E isso tinha muita freguesia, muito pedido? Rapaz, direto, era 2, 3 por noite? Fernando, como essa época era novidade, né? As pessoas não conheciam muito esse sistema aí, então ela começou a se tornar uma referência em Sorocaba. Eu tinha o carro de telemensagem, mas eu era contratado das agências que faziam telemensagem aqui em Sorocaba. Tinha umas 10, elas me contratavam para fazer as mensagens ao vivo. Eu fazia, na média, nessa época, umas 10, 12 mensagens por dia, em dias normais. Tá? Segunda, terça, quarta e sexta. Sábado e domingo eu chegava a fazer umas 20. Estava dando mais dinheiro que o carro de som? Dava dinheiro, porque uma mensagem ao vivo nessa ocasião a gente cobrava tipo assim, R$80, R$90 para ir fazer essa mensagem, entendeu? E o carro de som naquela época a gente cobrava R$20 a hora de carro de som. Então, uma mensagem você gasta ali meia hora para fazer essa mensagem, entendeu? Então eu saía desse local, o duro era a logística, porque muitas vezes eu marcava para ir lá no Parque São Bento 8 horas da noite, mas eu tinha que estar em Brigadeiro Tubi às 9 horas. Entendeu? Eu tinha uma outra que de repente era no Parque São Bento, mas aquela outra era às 10. Então eu tinha que fazer uma lá na região, cumprir o horário lá na outra, voltar na outra cumprindo o horário da programação. Entendeu? Era muito corrido, fazia várias mensagens ao vivo, né? Nesse período tinha uma coisa interessante. Eu fazia esse som, eu não soltava fogos, né? Eu vou contar a história para você, por que eu parei de fazer a mensagem ao vivo. Eu fazia, era muitas mensagens no dia dos pais, das mães e do dia dos namorados. Dia das mães era fenomenal, foi uma febre. Se eu contar para você, teve um ano que eu saí da minha casa 6 horas da manhã para começar a fazer as mensagens na rua e terminei 1 hora da manhã. Eu saí 6 horas da manhã, passei o dia inteiro fazendo mensagem, terminei 1 hora da manhã. Eu andei mais de 250 quilômetros dentro de Sorocaba nesse dia, fazendo mensagem ao vivo, tá? E era cada mensagem linda que eu chorava junto com as mensagens. Eu parava lá fazer uma homenagem para a pessoa e a mensagem era tão bonita que você acabava se entregando, entendeu? Ali na mensagem, fazendo. E teve uns períodos que, eu me lembro até hoje, fui fazer uma mensagem para uma senhora que ela tinha operado. E a família achava que a mãe ia partir, né? E reuniu todo mundo. Nossa, foi várias mensagens lindas. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. Eu fiz uma mensagem também no dia dos namorados, que um rapaz tinha terminado com a namorada, foi numa fábrica aqui no Éden, e eu fui lá fazer essa mensagem e tal. Ele falou, é uma mensagem de reconciliação, ele quer voltar com essa sua namorada. Aí eu parei lá, fazendo tudo esse estardalhaço que eu fazia, né? A sirene de polícia, o giroflex, paramos na fábrica, fizemos todo aquele barulho. Aí chamamos uma pessoa lá fora, ela relutando para vir, e eu no microfone, olha, estamos aqui carinhosamente, prestar essa mensagem para você, né? Só vem aqui para você ouvir, você vai ver que você vai gostar, tal, de uma de boa. E a moça foi entendendo e acabou vindo, e rolou aquela mensagem, né? Aí na hora que terminou a mensagem, essa pessoa era deficiente visual, e ele estava atrás numa árvore com outro rapaz ali, né? Aguardando, não sabia se a moça ia aceitar ou não ia, né? Daí
ela acabou aceitando, eles voltaram ali, se abraçaram, se beijaram, entendeu? E Uma essa coisa linda. sensibilidade e essa emoção, que foi a história da mãe, agora há pouco que você contou, que a gente percebe que você ficou emotivo, mesma coisa da história da volta do namoro. Isso é uma característica do locutor de rádio, dessa paixão pelo rádio, por também ser ouvinte de rádio. Não é que a gente copia, mas a gente percebe de um jeito que um faz, que o outro faz, aí você faz do seu jeito. Você se inspirava também em alguns locutores, gostava de algum locutor de romântico? Olha, eu ouvia, eu gostava, sempre gostei de ouvir rádio, né? Eu dormia ouvindo rádio, né? Eu ouvia a Rádio Mundial, lá do Rio de Janeiro, tinha umas programações muito maravilosas, eu gostava da sonoplastia da rádio, né? Do locutor, do jeito que ele falava. Nesse período a gente teve o conhecimento, eu ouvia muito o Sérgio Boca, que tinha um programa na Rádio Metropolitana, que era muito fantástico, sempre tinha um jeito de falar. Mas a questão da emoção, de você estar ali naquela história, é você entrar na história de verdade, né? Você sentir aquele momento, né, da história. Eu sempre, a minha esposa sempre me acompanhou, né, nesse período que eu fazia mensagem ao vivo. E para você entender, os meus filhos, o Felipe e o Tiago, eles cresceram dentro do meu carro de som, acompanhando em todo lugar onde eu ia. Então era uma coisa que eu gostava muito, sentia aquele período, aquele momento, né? Eu sempre fui um cara... eu focava, né, no trabalho que eu estava desenvolvendo, entendeu? Agora, a emoção via naturalmente, porque eram histórias muito bonitas, sabe? Então, você vê aquele período, aquele acontecimento ali, você fala, imagina se fosse comigo, né? Então, é assim, Fernando, eu sempre tive essa sensibilidade. Agora, nessas também do carro de som, aconteceu alguma gafe alguma vez? Que a pessoa não abrir a porta, não querer sair, ou falar que está com vergonha, ou ficar bravo, soltar o cachorro em cima? Nesse aconteceu um fato interessante, que depois de um período que o pessoal começou a conhecer mais a mensagem ao vivo de Sorocaba, algumas pessoas começaram a usar dessa artimanha de mandar a mensagem para as pessoas para provocar aquelas pessoas, tá? No período que a gente sentia ali que era um trabalho legal, que a mensagem era para realmente uma conciliação, para amizade, nunca tive problema. Mas começou um período que a pessoa começou a mandar mensagem querendo provocar as pessoas. Nesse caso, eu fui fazer uma mensagem uma vez para um proprietário de um material de construção lá no Júlio de Mesquita Filho. Ele falava, ele odiava esse tipo de som, ele não gostava de propaganda em carro de som. Já era um tipo de pessoa que não investiria em carro de som e propaganda, que ele não gostava, ele detestava. Ou não sei se não gostava de gastar também com esse tipo de serviço, ou o que ele achava, né? Aí contrataram eu para ir fazer uma mensagem para ele. Aí quando eu fui lá, fazendo tudo, na hora que eu parei lá, ele já conhecia, né? Eu já sabia, acho que como funcionava esse negócio. Quando eu parei o carro lá, começamos a fazer a mensagem, ele viu que era para ele, saiu me xingando, saiu brigando, me esculachando, tocando eu lá do comércio dele. Mas eu gentilmente falei, senhor, eu vim aqui cumprir um trabalho que é o que eu faço. O senhor não quer? O senhor tem todo o direito, então me desculpe por esse aí, brigue com a pessoa que contratou, que for fulano e tal, assim, assado, entendeu? Mas eu não ia para cima, não. Aconteceu um fato interessante também, que eu fui uma vez, na correria do dia a dia, eu fui fazer uma mensagem ao vivo numa chácara, ali próximo a Iperó. Então eu não conhecia muito o local, né? Nós não tínhamos hoje esse Waze, o GPS para te levar certinho no local. E fui fazer uma chácara, e estava atrasado para chegar nesse local, eram umas 11 horas da noite, eu e minha esposa. Aí nós vimos um movimento lá numa chácara, com um monte de carro, falei, só pode ser ali, né? A mensagem é ali. Aí vamos lá, tocando a sirene de polícia, paramos lá na frente, essa mensagem é para uma pessoa especial, aí saiu todo mundo que estava ali, quem que é aí? O Manuel. Aí a mulher falou, o Manuel é ele aqui. Aí fui lá, fiz a mensagem, tocamos, o Manuel aparentemente chorou, essa mulher que falava que era ele também chorou, todo mundo achou lindo, maravilhoso, mas a mulher chegou no lado da minha esposa, no carro, falou assim, nossa, que lindo, que maravilhoso isso que vocês fazem, mas não é aqui. A minha mulher ficou atacada com essa mulher, ela queria brigar com ela. Já tinha feito. Já tinha feito, e a gente perdendo tempo, que tinha horário para fazer. Minha mulher ficou, mas como é que você não fala? Como é que faz a gente perder tempo? Estamos atrasados, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Aí nós fizemos uma discussão ali, e aí a pessoa que pediu a mensagem ligando para nós.
Olha, vocês não vão vir, estamos aguardando. Falou, não estamos achando o endereço. Aí ela passou, vamos encontrar com você em tal lugar. Encontrou e a gente foi fazer essa mensagem ao vivo. Por que acabou essa tipo história interessante? Mensagem? O que você acha? Era modinha? Porque daí um monte de gente estava fazendo. Foi o que você falou, daí começaram a soltar fogos, soltava balão, né? Aí tinha uns que levavam palhaço, levava as flores, Sim. levava bolo. Nós fazíamos tudo isso aí, né? Eu não tinha aí nessa época ainda os palhaços, os personagens aí que participavam. Só para... a telemensagem ela existe até hoje, só que não com aquela mesma intensidade que tinha um tempo atrás. Eu parei de fazer a telemensagem ao vivo em 2004, né? Eu fiquei um período de 99 até 2004 fazendo mensagem ao vivo. Aí chegou um período que o pessoal começou a querer fazer com fogos. E eu sempre tive medo de fogos. Só para você ter uma ideia, quando o pessoal foi contratado de fogos, eu comprei lá uma caixa de fogos e fui num descampado ali soltar uns fogos, a ver se eu segurava ele. Eu tinha muito medo, morri de medo de fogos, né? Eu recordo 2 casos que aconteceu e depois fez com que eu parasse. Eu fui contratado por um empresário aqui de Sorocaba. Ele ia viajar, passar um período fora do Brasil, né? E nem lembro para onde ele ia. E ele me chamou lá no escritório dele, falou, eu quero contratar uma mensagem, era para fazer aqui na Santa Rosália. E a minha casa é uma casa de esquina, que ela começa aqui na avenida principal ali do SIC, né? A Souza Pereira, né? Pereira da Silva, Pereira né? da Silva. Pereira da Silva. E ela termina na rua de trás, né? Então, eu quero que você faça uma mensagem na porta da frente da minha casa e depois eu quero que você faça outra na porta do fundo, né? E fui lá, eu falei, tudo bem, sem problema, quanto que você cobra? Eu falei lá um X, né? Ele falou, vou te pagar o dobro, mas eu quero que você faça um negócio sensacional lá, quero que solte fogos, quero que você faça isso. Ele me deu os fogos, tudo certinho. Foi uma coisa bem bacana. Eu fiz a mensagem lá e soltei os fogos, né? E isso era por volta de meia-noite que eu fui contratado. Era por volta de meia-noite. Então, a mensagem foi legal, fizemos na parte da frente, foi muito bacana. Depois eu fiz na parte do fundo, foi muito legal. A esposa desse senhor aí gostou muito, amou a mensagem. Tanto é que no outro dia ele ligou para mim, me deu os parabéns, pediu para mim voltar na loja dele, conversar com ele. Ele é um cara que fabrica tintas em Sorocaba. Aí foi super bacana. Só que no outro dia houve várias reclamações de alguns moradores do lado, porque eu soltei uma bateria de fogos, entendeu? Aí houve uma reclamação, a pessoa ligou lá, esculachou, falou bastante, e realmente incomoda, né? É um horário que incomoda, né? Por que será que tinha que fazer na frente e no fundo? Você entendeu essa lógica do pedido do cliente? Era muito amor, muita dedicação, e como ele ia viajar, passar um período fora, ele queria mostrar ali para sua esposa, né, o carinho que ele tinha por ela, né? E eu entreguei buquê de flores para ela. De um lado eu entreguei buquê de flores, do outro lado eu entreguei uma caixa de bombom, entendeu? Foi um negócio assim fenomenal. Foi um dia especial. Mas o que acabou repercutindo foi o fogos que eu soltei lá e o pessoal acabou reclamando com o pessoal da prefeitura, falando isso, porque os vizinhos ouvem, né? Eu quando eu chegava, eu falava que era da Towner Azul Mensagens ao Vivo, então o pessoal me esculachou, né, da fiscalização, falou que eu não poderia. Foi uma situação complicada, né? Eu pensei bem também, eu falei, o negócio é chato, né? Mas eu precisava trabalhar e ganhar meu dinheiro, eu fui trabalhar. Numa dessa de usar o giroflex e também a sirene, nunca chegou polícia de verdade perguntar para você o que está fazendo? Chegou. Não é que chegou uma polícia de verdade, mas eu usava o giroflex amarelo, tá? Eu não usava o vermelho, que a gente sabe que o vermelho só pode urgência, emergência e as viaturas de polícia, e um carro comum não pode. Mas eu subi a rua Aparecida uma vez fazer uma mensagem, entrei numa rua que era contramão, que eu fui fazer uma mensagem para um cara que tinha um trailer de cachorrão ali, um carrinho de cachorrão, eu fui fazer uma mensagem para ele. Aí eu entrei na contramão nessa rua, na hora que eu virei, entrei na contramão, encontrei uma polícia vindo de frente. Aí o policial me parou ali, você tá louco? Você tá louco? Você tá na contramão, mas eu não tinha prestado atenção que era contramão. Você tá na contramão com giroflex, fazendo um barulho, né? Eu falei, meu amigo, me perdoa, mas eu tô em cima do lado, deixa eu fazer o meu serviço. Aí eles deixaram. Só que eu terminei de fazer o serviço ali, ele falou, olha, eu vou aprender o seu giroflex, vou levar embora, você não pode usar esse giroflex, mas amarelo eu posso, não posso o vermelho. Ele falou, tô levando o seu giroflex embora. Mas como ele não tinha embaçado comigo, eu não me importei. Falei, pode levar, então não tem problema. Ele não multou, não fez nada, mas aconteceu esse fato. E depois o que fez eu parar realmente de fazer as mensagens ao vivo por questões de fogos, eu fui fazer 2 mensagens em Votorantim. Eu fui num domingo à tarde fazer uma mensagem em Votorantim, lá no Rio Acima, e nesse local lá no Rio Acima,
era um dia que estava ventando muito, né? Eu acabei soltando fogos e esse fogos caiu no terreno do lado, no terreno do lado tinha um canavial. Pegou fogo em tudo ali. Me deu um desespero, né? Na hora que soltou fogo, o rojão caiu ali, começou a vir aquela fumaça pra cima, eu olhava, fiquei desesperado, fiz a mensagem e comecei a gritar pro pessoal lá com o som. Meu, pelo amor de Deus, pega água aí, pega uma mangueira, pode mal apagar esse fogo aqui. Então pegou bastante fogo ali mesmo, o pessoal foi lá e apagou. E eu fiquei, né? Eu falei, puxa vida, olha que problema que eu criei ali, né? Com essa coisa. E em Votorantim também, eu fui fazer uma mensagem para uma mulher, né? E eu parei, era um sobrado, e o pessoal estava em cima numa, como é que eu posso dizer? Uma laje. Numa laje, justamente isso. E eu Churrasco parei, na laje. Isso, ele estava lá no churrasco na laje comemorando, eu parei o meu carro, fiz a mensagem, o pessoal gostou, foi tudo muito... Só que na hora que fui soltar os fogos, a gente montava assim, né? Um em cima, um no meio e um embaixo, né? 3 fogos. O pavio de cima jogou para o pavio de baixo. Aí eu vi aquele de baixo inchando para estourar. Eu joguei o rojão do lado, e aquele rojão estourou e foi quase acertar um moleque que estava sentado uns 40 metros, sabe? E ali estourou o fogos perto dele. E aquele moleque começou a espernear, gritar, né, chorar. Rapaz, eu fiquei tão baqueado com isso, só que o pessoal que estava em cima na laje, em vez de se sentir também, né, uma indiferença por que aconteceu isso, começaram a dar risada, começaram a achar bonito e começaram a rir. Nossa, eu fiquei pé da vida, sabe? Aí eu desci lá, a primeira coisa que eu fiz, eu parei o carro ali, desci, fui correndo lá, ver se o moleque tinha acontecido, e o pai dele saiu lá fora. Graças a Deus que o pai dele era meu amigo, ele me conhecia. Ele falou, puxa, Fausto, que coisa que você fez aí? Eu falei, vamos pegar seu filho agora, vamos lá no hospital, ver se aconteceu alguma coisa. Vamos lá. Ele falou, não, ele deve estar... Não acertou nele, né? O fogo acho que estourou, acho que uns 1,5 metro, 2 metros dele ali. Mas assustou muito. Mas assustou muito. Aí eu falei, não, vamos levar esse menino. Ele falou, Fausto, não precisa, eu vou levar. Eu falei, meu, se acontecer qualquer coisa, você pode me chamar aqui, pode contar comigo, tamo junto, me perdoa. Aí nesse dia eu voltei e falei com a minha esposa, falei, eu não vou fazer mais mensagem ao vivo com fogos. E aí você volta para a rádio? Entendeu? Ou você sempre estava paralelo ao carro de som na rádio? Sim, eu fazia rádio já, né, durante o dia, porque eu começava às 6 horas da manhã, né, na rádio, aí durante o dia, à tarde e à noite eu fazia as mensagens ao vivo. Aí como as pessoas começaram a pedir mensagem ao vivo com fogos, eu falava que não fazia, aí o pessoal parou um pouco de contratar. Aí eu falei para minha mulher, fazer uma coisa, não vou fazer mais. Parei. Daí eu parei de verdade. Agora, na rádio, você percebeu em algum momento que você podia utilizar o microfone para ações sociais? Sim. E, consequentemente, você já se imaginou aproveitar aquela oportunidade para ser um representante legal do povo, ou seja, vou me candidatar? Sim. Não dessa forma. Eu nunca pensei em política quando eu estava no rádio. Eu sempre fazia um programa bem espontâneo, bem alegre, e fazia um programa muito social. Desde as 6 horas da manhã, eu fazia o meu agito, brincava com as pessoas no rádio, eu gostava de interagir com as pessoas, o telefone tocava bastante, então eu mandava um alô diferente para quem estava ouvindo o rádio, fazia muitas brincadeiras, e fazia, como eu falei para você, o balcão de emprego, onde eu passava informações onde tinha emprego para as pessoas, fazia lá a hora da barganha, onde o pessoal fazia as trocas, vendia terreno, casa, trocava moto, e também eu fazia a parte social, o pessoal ligava lá, Fausto, eu tô com uma família aqui, eu sofri um acidente, tá precisando de uma cadeira de rodas, você tem uma cadeira de rodas aí? Eu fazia o apelo na rádio, olha, você que é ouvinte, se você tem uma cadeira de roda, puder doar aí pra gente, uma família tal tá precisando, as pessoas ligavam e doavam. Fernando, é interessante, todo o período que eu estava na rádio criativa, eu nunca passei um dia de apelo que eu não conseguia atender aquelas famílias. Nenhum período, não teve uma ação sequer que as pessoas ligavam pedindo algo para mim na rádio que a gente não conseguia resolver a situação. Ou era com cesta básica, ou era com uma cama hospitalar, ou era com uma cadeira de roda. Tinha fato do balcão de emprego, as pessoas ligavam, eu falava, olha, tá precisando de caseiro para trabalhar em chácara tal, né? Mas muitas vezes a pessoa que ligava na rádio, que era caseiro, ele não ouvia o rádio, ou ele não tinha esse conhecimento. Eu fazia o seguinte, eu anotava lá na rádio o seu contato. Você é caseiro, eu anotava aqui. Quando aparecia a vaga de caseiro, eu anunciava no rádio, mas eu ligava para a pessoa que estava precisando do caseiro
Falava, senhor, eu sou o Fausto Pérez, eu sou aqui da Rádio Criativa, tem um anúncio aqui, mas eu tenho um senhor, um casal, que está procurando um serviço assim, assim, assado. O senhor não poderia atender essa família? Pode mandar aqui assim, assim, assado. Eu ligava para a família, fazia essa ponte, e a família lá conseguia emprego. Aí depois eles iam lá na rádio, levavam um bolinho, levavam sempre um mimo pra gente lá na rádio. Então, eu sempre fiz essa parte social da rádio. Sempre fui uma pessoa que reclamei muito. O Paineira, Santa Marina, onde eu moro até hoje, era um bairro, quando eu cheguei lá em 98, não tinha muita infraestrutura, não tinha asfalto, não tinha creche, não tinha área de lazer, então, e não tinha posto de saúde. E eu fui um cara que sempre cobrava isso, né, através do rádio. Eu sempre chamava a população para algumas reuniões, para conversar e discutir coisas de melhoria no rádio. Não sei se você se recorda que uma época, para você conseguir um asfalto numa rua, precisava fazer aquele abaixo-assinado, tinha que ter 70% de adesão para que a prefeitura pudesse ter o conhecimento e passar o asfalto na rua. Era assim antigamente, hoje já não é mais assim. Tinha que ter adesão dos moradores lá que concordavam que a prefeitura colocasse o asfalto, porque depois esse valor do asfalto vinha descontado no IPTU das pessoas. E eu fazia muito essas reuniões, chamava muitas pessoas para participar desses assuntos, e ali acho que a população gostava dessa interação que eu fazia. Mas eu nunca pensei em política. Sempre trabalhei espontaneamente, ajudava muita gente. Pelo rádio ajudamos gente que a gente nem conhecia, né? Mas as pessoas conheciam o Fausto Pérez de ouvir falar, né? E o fato que eu vim sair na política através do rádio foi que em 2003 eu comecei a participar daqueles movimentos de ir para Brasília, né, para lutar pela legalização das rádios comunitárias aqui no estado de São Paulo, né, e os comerciantes do meu bairro ali se reuniram, né, me chamaram lá, falou, Fausto, nós estávamos uns 8 comerciantes ali, os mais fortes ali do bairro, falei, nós precisamos criar uma liderança aqui para ajudar o nosso bairro a desenvolver, ter um vereador, uma pessoa que ajude o nosso bairro, que traga melhorias para o bairro. Eu falei, olha, eu não tenho essa veia política comigo, eu não entendo nada dessas coisas assim políticas. Falou, não, mas você é uma pessoa que as pessoas gostam de você, tem um carinho por você, você já ajuda muito aqui as pessoas aqui. Eu falei, apesar de trabalhar em campanha, né, eu falei, eu posso ser candidato, mas eu não tenho dinheiro para investir na campanha. Aí esses próprios comerciantes se juntaram ali, se mobilizaram e fizeram a minha campanha. Aí eu saí candidato em 2004, a primeira campanha minha, só com a minha Townerzinha de som, Fernando, e adesivado, eu fazia a campanha e eu tive 1.498 votos. Foi uma surpresa naquela ocasião. A votação que eu tive, tinha mais de 300 candidatos em Sorocaba. Eu fui o 27º mais votado naquela ocasião, né? Teve uma votação boa, mas acabei não sendo eleito. Daí. Fiquei como suplente do partido que eu estava. Aí você, na sequência, você concorreu daí na outra eleição. 2008. Já teve 2008. 2.645 votos. Também não foi eleito. Também não fui eleito. Não desistiu? Não fui eleito nesse partido que eu estava. Se eu tivesse em outro partido, daria. Mas a questão do quociente eleitoral, não consegui ser eleito. Mas com essa votação aí, eu fui o 21º mais votado em 2008. Aí em 2012, concorre mais uma vez, aí você já foi eleito. Não, em 2012 também não fui eleito. Não foi eleito, só foi eleito em 2016. Isso. Em 2012 aconteceu um fato interessante. Eu continuei, né? Eu fazia política, lutava ali no bairro, sem pensar se eu ia ser eleito ou não ser eleito. Então eu trabalhava normal, eu nunca mudei meu ritmo de trabalho, né? Mas em 2012 foi um fato interessante, que a minha campanha, ela foi muito forte, né? E sem recurso. Eu tive 3.835 votos, fui o 16º mais votado e também não arrumei uma cadeira devido ao partido que eu estava. Estava um partido, uma legenda muito forte, que elegeu 4 vereadores e eu fui o 5º dessa legenda e eu acabei ficando como o primeiro suplente dessa legenda, né? Aí continuei trabalhando. Em 2015 eu fui convidado pela deputada federal Renata Abreu para assumir o PTN aqui em Sorocaba, que era o Partido Trabalhista Nacional. Ela me convidou para um projeto político, ela me conheceu através da rede social, da internet, vendo a minha liderança comunitária. Ela viu lá que eu lutei para construir posto de saúde lá na Zona Norte, eu fui um cara que sempre briguei, outras melhorias como creche, né? Eu sempre fui um cara muito atuante e tinha tido uma votação expressiva, não tinha sido eleito. Ela falou, olha, você tem todo o perfil para estar com a gente aqui no PTN, eu gostaria que você assumisse compromisso comigo em Sorocaba. Eu acabei aceitando esse desafio.
Aí eu construí a chapa em 2016, né? Com 20 candidatos em 2016, porque nós coligamos com o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, e aí nós, com 30 candidatos, garantimos uma cadeira, e eu fui eleito para essa cadeira com 5.364 votos em 2016. E depois o nosso partido virou Podemos, continuo na presidência do partido, fizemos um trabalho forte, mas foi um período difícil em 2020 devido à pandemia, mas o meu mandato foi um mandato muito atuante, apareceu muito, nós vivemos o primeiro mandato aí de muitos embates políticos aqui na cidade de Sorocaba, no qual eu acabei sendo um vereador que esteve na frente de todos eles, né? Foi uma série de situações aí que aconteceu, e com o partido eu acabei sendo reeleito, né, vereador, com 3.954 votos. E como é que surge na sua vida o Som no São Bento? O Som no São Bento foi legal. Eu, trabalhando com a minha empresa de carro de som, eu tinha uma frota, como eu falei para você, 8 carros de som. Eu prestava som, fazia locução nas lojas de Sorocaba, né? Várias lojas ali no centro de Sorocaba. Fazia locução nas lojas, fazia umas brincadeiras com o pessoal lá. Chama porta de loja. Nas portas de loja. Eu fui, acho que um dos primeiros que começou a fazer porta de Sorocaba aqui fui eu. Nesse mesmo período aí que eu fazia a mensagem ao vivo, tem um período que eu fazia as portas de loja também. E um conselheiro do São Bento, que é o Bruno Resta, ele era sobrinho do Horácio Brazek, né? Que era do Colégio Universitário de Sorocaba, tinha amizade com ele. Em 2006, foi isso, o São Bento ele estava num período, ele estava na Série A1, né, do Campeonato Paulista, só que cheio de dívida, não tinha nem dinheiro para pagar o sistema de som lá no estádio. E tem uma lei estadual que obriga, né, o clube a bancar o som lá dentro e tocar o hino nacional, porque se não tocar o hino nacional nos jogos, acaba recebendo uma multa pesada, né, para o clube. Então o pessoal me chamou, falou, você faz uma propaganda aí, você não quer fazer aí o som lá no São Bento, só que a gente não tem como pagar, mas em contrapartida você vai estar lá falando para um público grande, né? Daí eu já tinha sido candidato em 2004, né? Aí eu aceitei, eu fui para o São Bento em 2006, né? Aí eu fazia o som lá dentro do São Bento, mas sempre daquela forma profissional, né? Tudo que o São Bento pedia para que eu falasse no sistema de som é o que eu fazia dentro do estádio. E o som é seu? O som é meu. Aí você pode fazer anúncio. Isso. E também fazer, você faz também ali, muitas vezes, o papel que a gente chama nos bastidores do rádio, do plantão, né? Que você passa placar também. Dentro do estádio, eu só faço o som referente às coisas que acontecem na rodada do campeonato, isso, as informações dos jogos que estão acontecendo naquela rodada e o que acontece no estádio ali. O jogador levou um cartão amarelo, você anuncia, o jogador tal levou um cartão amarelo, um cartão vermelho tal. Informa a renda e o público, né, do estádio, né? Até ficou, o pessoal brinca comigo, Fausto Pérez informa renda e público. Então eu falava com o pessoal ali essas informações, porque é obrigatório também informar renda e público antes de terminar o jogo, tá? Uns 10 minutos antes de terminar o jogo tem que dar esse resultado de renda e público, ela tem que ser ouvida por todo mundo, tem que saber o que foi de renda, o que foi de público ali, que é uma obrigação da federação que pede isso. Então, você seria o retorno imediato, por exemplo, se você faz um plantão e no Pacaembu, Palmeiras 2, São Paulo 3, público já... Na hora. E é engraçado isso que você pontuou aí, porque tem alguns determinados jogos que você fala e a torcida vibra. Então, porque não gosta daquele clube, entendeu? Então, eu sempre dava uma pegadinha, eu ia fazer essa informação aí. Por exemplo, a gente sabe que tem um grupo de palmeirense, tem um grupo de São Paulino, e esse grupo de palmeirense e São Paulino, eles são torcedores do São Bento, né? Vai lá torcer pro São Bento, porque eu vou fazer os jogos do São Bento. E eles estão espalhados lá no clube. Então, quando eu já recebia essa informação, eu falava, Fausto Pérez Publicidade informa, no Pacaembu, Palmeiras 2, São Paulo 3, a pessoa vibra. E tem os jogos quando é o Ituano fora, que é time aqui regional, que você informa que o time está perdendo lá naquela região, aí o torcedor aqui vibra com a derrota do time adversário, né? Ou o Ituano é o maior derby, né, do São Bento aqui na região. Então são essas coisinhas aí, eram marcantes lá no estádio. Você está fazendo ainda rádio comunitária, tem programa em rádio. Como é que você e o microfone conseguem se separar ou não? Olha, eu amo rádio, gosto demais do rádio.
é uma coisa que eu gostaria de estar me dedicando mais ao rádio, mas a última vez que eu fiz um programa na rádio, que foi dessa rádio criativa, que ela era uma rádio comunitária não legalizada, nós trabalhamos, lutamos bastante e ela acabou sendo legalizada no ano de 2008, né? Ela foi aqui em Sorocaba a segunda emissora de rádio a ser legalizada. A primeira foi a Super FM, que foi em 2005, e essa rádio, que era a criativa, conseguiu a outorga em 2008. Só que nós montamos um grupo com a Rádio Cristo Rei, do Parque das Laranjeiras. Então ela virou lá a Rádio Legal FM, tá? Quando liberou, foi registrado como Rádio Legal FM, tá? Aí eu fiz de 2008 a 2011. Aí eu tinha um programa lá no período que era das 9 da manhã ao meio-dia, né? Nessa rádio que era Legal FM. Depois de um determinado tempo, não sei o que ocorreu lá, a questão documentais da rádio, né? O Ministério da Comunicação esteve aí, mas acabou dizendo que não estava cadastrado a Rádio Legal. Não era eu o responsável pela diretoria da rádio, era outro grupo. E esse outro grupo acho que acabou não cadastrando, não registrando. Então, quando ele foi fazer a Rádio Legal, não podia mais por uma série de situações aí. E acabou virando Rádio Cultural. Ela está no ar até hoje como Rádio Cultural FM, que fica lá no Parque das Laranjeiras. Mas ali agora eu não faço parte. Eu vou de vez em quando, bato um papo com o pessoal. Acabei não indo mais no rádio, né? O que eu faço mais mesmo são as locuções nos mercados. Eu ainda tenho, por atividade ainda... hoje, como eu amo também a política, foi uma coisa sensacional na minha vida, porque tanto o rádio, acho que quanto a política, é o dever de servir as pessoas, né? Na rádio você serve de uma maneira de comunicação, de poder ajudar com ideias, com orientações, e na política no dia a dia você pode acolher as pessoas e atender de outras formas. Mas eu continuo fazendo hoje locução nos mercados. Eu faço gabinete itinerante. Eu levo minha equipe de assessores num sábado, domingo ou durante a semana, num determinado mercado, e ali eu fico fazendo dentro do mercado a locução, né? Principalmente na região da Zona Norte. Aí eu falo, estamos aqui hoje com a nossa equipe de assessores, se você quer uma informação jurídica, meu advogado está aqui, vai te dar uma orientação, se você tem algum problema na saúde, na educação, quer uma orientação, venha conversar com a minha equipe, estamos aqui à sua inteira disposição, e a gente acaba atendendo as pessoas e eu acabo fazendo a locução. E nesse meio tempo também eu informo alguma coisinha ou outra do mercado, mas eu estudo voluntariamente. Há um tempo você criou, teve acho que essa criatividade, imaginação, enfim, de fazer sessão solene na Câmara, alusiva ao Dia do Rádio. Sim. E eu tenho certeza que é uma das sessões solenes que mais gente leva, e mais gente leva não com o objetivo de comer depois, que às vezes nem tem o que comer, né? Porque muitas vezes você cria aquelas sessões solenes lá e o pessoal vai porque tem um coquetel. Mas é o objetivo de reunir a categoria, reunir locutores de rádio e reunir ouvintes de rádio. Sim. Você imaginou que daria essa repercussão toda? E mais ainda, que você está fazendo essa sessão solene nessa data tão significativa de 100 anos do rádio? Olha, eu não imaginava que seria tanto, né? A primeira sessão que nós fizemos lá para homenagear o Dia do Rádio e dos radialistas foi em 2017. Nossa, bombou, tanta gente, tantos radialistas estiveram presentes. Naquela ocasião a gente também concedeu um título de cidadão sorocabano, né, ao Paulo Silas, que era da Rádio Cacique de Sorocaba, e foi muito bacana, né, o jeito que nós realizamos aquela sessão solene com o apoio, né, de vocês, o pessoal que é do rádio aí. E como eu vim também, né, desta área, eu achei que eu teria que fazer alguma coisa nesse sentido para agrupar o pessoal, juntar, né? Então o pessoal fala assim, pô, não vejo a hora de ter essa sessão para nós estarmos lá trocando ideia, né? Foi uma coisa assim sensacional, maravilhosa. Nós conseguimos fazer de 2017, 2018, né? Você estava lá com a gente, você viu que tinha gente... A sessão que começou 7 horas da noite, acabou quase 11h30 da noite, né? E o pessoal ficando lá, acompanhando e vendo as histórias, né, que envolvem o rádio, uma coisa sensacional. Só parou na pandemia? Nós não fizemos só 2020, 2017 sim, 2018 fizemos a sessão, 2019 sim, e 2020 não. E 2021 nós fizemos a sessão que foi uma sessão que marcou demais, né? Porque nós perdemos alguns amigos aí da área da comunicação
e foi um momento muito difícil, né, para todas nós, todas as famílias devido à pandemia, muitas perdas. Mas homenageando, inclusive, as suas famílias, né? Isso, nós conseguimos fazer aquela homenagem que foi linda, né, para a família do José Roberto Herculin, da nossa querida Zila Gonzaga, do Wilson Braz, do Washington Braz, que era pai e filho, né, que acabaram falecendo devido à pandemia, né? O Herculin não, o Herculin teve um infarto, né? Mas a Zilá, que já estava debilitadinha, doente, coitada, e também o nosso amigo da Rádio Nova Tropical de Votorantim que se foi, e a gente fez aquela homenagem, né, para os radialistas que partiram antes de nós, e fizemos também a homenagem para esses uns que estão se formando agora, né, pelo Senac e também pela Uniso, né? Foi uma sessão linda, né? Você esteve lá com a gente e foi sensacional, foi uma coisa diferenciada, né? Daqui 100 anos, quem sabe esse arquivo seja redescoberto, né? E a gente vai falar, nossa, comemoraram os 100 anos do rádio. O que será que vão falar de nós aqui 100 anos? Olha, eu tenho certeza que vão falar muitas coisas boas, porque eu acho que nós que somos da área da comunicação, né, o trabalho que você desenvolve, a equipe toda que está junto com você aí, faz tudo por amor, por carinho, por paixão, por dedicação e procura fazer sempre o melhor. Então, falar de vocês, vão falar de um legado tão importante do rádio aí, né, que vocês introduziram aqui na cidade de Sorocaba. Então, eu acredito que serão coisas boas e eu fico feliz porque a gente está fazendo parte desse momento também. Suas considerações finais. Quero agradecer essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, contando da minha história, da minha vivência com o rádio, que não é tão grandiosa como locutor de grandes rádios de Sorocaba, mas a gente sabe que semeou um pouquinho, fez um pedacinho tão importante aí, e dizer que é uma coisa especial. Na última sessão que nós fizemos lá na rádio, eu presidindo a sessão, eu falei, né? As pessoas falam assim, o rádio vai acabar. Nós temos a consciência que ele não vai acabar, ele vai sempre estar se aprimorando de uma forma ou outra. Hoje o rádio está ligado com a rede social, hoje é o áudio, é a imagem, né? Então cada vez mais ele está melhorando e cada vez mais a gente está percebendo que está vindo muitas pessoas boas que estão se apaixonando por essa forma de fazer a sua mídia social, porque quer queira ou quer não, o rádio é uma coisa fantástica e quando você está produzindo um áudio, você está falando com as pessoas, faz parte de ser comunicação, faz parte do rádio. Então, eu acredito que vai ser muito especial para o futuro da nossa cidade e hoje eu estou emocionado de estar aqui com vocês participando desse projeto aí dos 100 anos do rádio. Muito obrigado por essa grande oportunidade.